Fala moçada, meu nome é Rony, esse é o módulo 3 do nosso curso de Algoritmos e Estrutura de Dados 1 do campus Alto Paraupeba da Universidade Federal de São João del Rei. Nesse módulo nós vamos tratar estruturas de decisão. Só que, se você não fez o módulo 1 e o módulo 2, então para aqui e assiste os outros dois módulos. Porque, como eu sempre digo, programação é uma sequência. O que você aprende em um módulo vai ser útil no próximo. Então vamos lá? O conteúdo desse módulo vai ser: primeiro nós vamos falar da estrutura if, depois da estrutura else, if, depois da estrutura if, else e por último dos operadores booleanos. Vamos começar com a estrutura if. O if é uma estrutura muito simples. O que ela faz? Dada uma determinada condição, se a condição for verdadeira, ela executa uma determinada quantidade de linhas de códigos, um conjunto de linhas de códigos. Se ela for falsa, ela não executa esse conjunto de linhas de código. Até agora, todos os programas que nós já fizemos, eles iniciam da primeira linha e vão executando linha a linha. Com o if, você vai ter um conjunto de linhas em sequência que vai ser executado ou não, dependendo de uma determinada condição. Aqui mostra a estrutura do if. Escreve if, coloca uma condição. Essa condição é uma expressão matemática que vai ser verdadeira ou falsa. Aqui, um conjunto de linhas que vão ser executados se a condição for verdadeira. E depois do if, um conjunto de comandos que forem necessários. Esses comandos vão ser executados de qualquer forma. Notem que as linhas de código que vão ser executadas ou não, dependendo da condição, elas devem estar afastadas da margem esquerda do seu programa. Esse afastamento é chamado de indentação. Depois eu vou entrar em detalhe sobre eles. Vamos lá. Primeiro exemplo. Recebi do usuário a idade, ou seja, qual sua idade? Converti para um número inteiro e joguei para dentro da variável x. Aqui eu utilizo o if. Se o x for maior ou igual a 18, coloquei os 2 pontos, ele vai executar essas duas linhas de código. Aqui nós temos uma condição, x maior ou igual a 18. Se isso for verdadeiro, ou true, eu executo essas duas linhas de código. Vai aparecer, você é maior, pode ser preso se cometer crimes. Se isso for falso, ou seja, o x for menor que 18, essas duas linhas não são executadas. Esta linha, print, final do programa, ela vai ser executada de qualquer forma. Se for verdadeiro, executa essas duas e essa daqui. Se for falso, não executa essas duas, vai direto para aparece na tela, final do programa. No Visual Studio Code fica mais fácil de vocês entenderem. Aqui nós temos nosso primeiro exemplo com if. Vamos executá-lo. Escreve na tela qual a sua idade. Eu vou informar um número 19. Então, o x vai receber o valor 19. 19 é maior que 18. Então, essas duas linhas, você é maior, pode ser preso se cometer crime, vão ser executadas. Eu dou Enter. Você é maior, pode ser preso se cometer crimes. E a última linha, final do programa, foi executada. É executada de qualquer forma. Vamos executar mais uma vez. Vou limpar a tela para ficar mais claro para vocês. Executei. Qual a sua idade? 16. Vejam, apareceu só final do programa. Não apareceu nem você é maior e pode ser preso se cometer crime. Ou seja, essas duas linhas aqui não foram executadas. Por quê? A condição era falsa. Agora vamos tratar de indentação. O que é indentação? É aquele afastamento que você dá nas linhas de códigos dentro do if. A partir da margem esquerda, você afasta elas um pouco. Quando você tem o comando if ou o comando while, nós veremos posteriormente, todas as linhas de código que estão dentro do if vão ter o mesmo afastamento a partir da margem esquerda. Vamos ao exemplo.
x recebe um determinado valor. Pede para o usuário digitar um número. Se o x for menor que zero, essas duas linhas têm que ser executadas. Se o x for maior ou igual a zero, essas duas linhas não serão executadas. Essas duas linhas possuem a mesma indentação, ou seja, elas são afastadas a partir da margem esquerda com a mesma distância. Se for um espaço, então as duas têm que ter um único espaço aqui. Se forem dois espaços, as duas têm que ter dois espaços. Se for um tab, as duas têm que ter um tab. Mas sempre elas têm que ter o mesmo afastamento a partir da margem esquerda. Neste exemplo aqui, nós recebemos o número do usuário, verifica se ele é menor que zero. Se for menor que zero, eu multiplico ele por menos 1 e aparece na tela, número negativo. Se for maior do que zero, essas duas linhas não são executadas. O valor de x se mantém. Então aparece na tela, o valor absoluto é x. Notem que essa linha está fora do if, ou seja, ela vai ser sempre executada. Vamos ao Visual Studio Code que isso fica mais claro. Neste exemplo, eu utilizei a indentação padrão do Visual Studio Code, que são 3 espaços. Notem que antes desta linha, dessa primeira linha que está dentro do if, eu tenho 3 espaços. Aqui eu também tenho 3 espaços. Se eu executar o programa, vai executar perfeitamente. Vamos supor, menos 5, número negativo, o valor absoluto é 5. Se eu alterar aqui, colocar um com 3 espaços, outro com 2 espaços, olha, o if formado por duas linhas de código dentro do if, uma com 3 espaços e a outra de baixo por apenas 2 espaços. Vou mandar executar. Dá erro. Por quê? As duas linhas de código que estão dentro do if têm que ter a mesma indentação. Se eu colocar com 2 espaços, 2. Ok, perfeito. Executa normalmente o programa. Mas é importantíssimo, é imprescindível que todas as linhas dentro do if tenham a mesma indentação. Agora vai ser a estrutura de decisão if-else. Essa estrutura if-else ela é complementar ao if. O if funciona da seguinte forma. Se a condição for verdadeira, um determinado conjunto de linhas de códigos é executado. Com o if-else, corre a seguinte forma. Se a condição for verdadeira, um conjunto de linhas de códigos é executado. Se for falsa, um segundo conjunto é executado. Notaram a diferença? No if, você tem um conjunto de linhas de códigos que é executado ou não, dependendo do resultado da expressão matemática. Com if-else, você tem 2 conjuntos de linhas de códigos. Se a condição for verdadeira, um conjunto é executado. Se for falsa, um outro conjunto é executado. Vamos ao exemplo que fica mais simples. Antes de explicar esse exemplo, eu vou explicar um pouquinho de teoria desse pequeno operador aqui, que na matemática a gente chama de porcentagem, mas em programação nós chamamos de módulo. O que quer dizer? 7 módulo 3 é igual a 1, ou seja, que 7 dividido por 3 é igual a 2, só que o resto dessa divisão é 1. Então, esse operador módulo, ele retorna o resto da divisão inteira. Nesse caso, eu estou verificando se o valor contido na variável y, se ele dividido por 2, se o resto dele é igual a 0. Quando você pega um número, divide por 2 e dá resto 0, quer dizer que ele é par. Se ele não for par, ele é ímpar. Então, veja a estrutura do else if. Recebo o valor de y, verifico se o resto da divisão por 2 é igual a 0. Se for igual a 0, eu imprimo número par. Se isso não for igual a 0, ou seja, essa expressão matemática for falso, então ele vai executar as linhas de código que estão no else. O número é ímpar. Um outro detalhe muito importante que eu gostaria de mostrar para vocês é esse operador aqui, ó, igual, igual. Esse operador igual, igual é um operador de comparação. Ele compara se
se esse lado da expressão é igual a este lado da expressão. E vai retornar true ou false ao analisar essa expressão toda. Um único igual é atribuição. Nós já vimos isso no módulo 1. A igual a B quer dizer que o valor de B vai ser jogado dentro da variável A. Aqui, ó, igual, igual, eu comparo se esse é igual a esse e vou retornar true ou false. Vamos ao Visual Studio Code para mais detalhes sobre esse exemplo. Vou executar o exemplo. Primeira linha, pede para o usuário um determinado número. Vou digitar 5. 5, o resto da divisão de 5 por 2 vai ser 1, porque 5 dividido por 2 é 2 e o resto 1. Então, 1 é igual a 0? Falso. Tem que aparecer número ímpar. Quando eu der o Enter aqui, número ímpar. Importante que vocês prestem atenção nesse igual, igual. Todas as vezes que nós estivermos comparando dois valores no if ou no comando while, posteriormente, vocês vão utilizar o igual, igual. Se eu colocar só um igual aqui, vai dar erro. Na hora de executar, veja, deu erro. Falou que o operador é inválido. Porque na comparação, você tem que usar dois símbolos igual, que esses símbolos de igual vão ser o operador igual para fazer a comparação entre dois valores. Outro exemplo do else if. Recebo um número do usuário, um número inteiro do usuário. Recebo um segundo número inteiro do usuário. Verifico se o primeiro número, y, é maior do que o segundo número. Se y maior que x, print. O maior é y. Se não, ou seja, se isso for falso, ele vai executar o else. Vai aparecer o maior é x. Ou seja, dependendo do valor dessa expressão, ou essa linha de código é executada, ou essa linha de código é executada. Vamos parar um pouquinho e analisar o seguinte. E se os dois números forem iguais? Neste caso aqui, se o y for igual ao x, essa expressão vai dar falsa. Então, ele vai exibir o valor de x. Como eles são iguais, se exibir x e exibir y, vai dar na mesma. Ele é o maior de qualquer jeito, porque os dois números são iguais. Vamos ao Visual Studio. Vamos executar o exemplo. Recebe o primeiro número, 1. Recebe o segundo número, 2. O if verifica se o primeiro é maior do que o segundo. O primeiro foi 1, o segundo, 2. Como isso vai dar falso, vai aparecer o maior é x, ou seja, o maior é o segundo, vai aparecer o maior é 2. Basta eu dar Enter que apareceu o maior é 2. Então vejam, o else if verifica essa condição. Se for verdadeira, a primeira sequência de linhas de código é executada. Se essa condição for falsa, a segunda sequência de linha de código é executada. Neste exemplo, a sequência de linha de código é formada por uma única linha de código, mas podem ser quantas linhas de código forem necessárias. Aqui é porque é um exemplo simples para vocês entenderem como que funciona o if e o else. Agora, a estrutura de decisão. If é o if, else. Essa estrutura analisa várias condições. Até o momento, nós analisamos uma única condição, a que estava na frente do if. Se ela era verdadeira, uma determinada sequência de código era executada. Se ela era falsa, o código não é executado. Ou, no else if, se a condição é verdadeira, uma sequência de linha de códigos é executada. Se ela for falsa, outra sequência. Com o if, else, nós analisamos várias condições. Para cada condição, você coloca uma sequência de linhas de código. Vamos ao exemplo que fica mais simples. Aqui, eu recebi do usuário o valor de x. Verifico. Se o valor de x for menor que 0, eu executo essa sequência de linha de código que está abaixo do if. Se ela for falsa, eu venho, coloco um else if e verifico se essa condição é verdadeira. Se essa for verdadeira, eu executo essa linha de código.
Na verdade, pode ser um conjunto. Aqui só tem uma linha de código. Se for falsa, eu verifico essa. Se ela é verdadeira, eu executo essa linha de código. Se todas essas condições forem falsas, eu executo o else, que é a última linha de código. Então, nesse exemplo, olha, recebo do usuário o valor de x. Se o x for menor que 0, imprimo na tela negativo, ou seja, o número que o usuário informou é um número negativo. Se o número for menor que 10, então ele possui apenas um dígito. Se ele for menor que 100, ele possui 2 dígitos. Se ele não for nem menor que 0, nem menor que 10, nem menor que 100, então vai cair no else. Vai aparecer aqui, mais que 2 dígitos. Vamos executar no Visual Studio Code. Vamos executar então. Pedi um número. Vou digitar o número 25. Olha, 25 é menor que 0? Não. Então vai executar essa comparação aqui. 25 é menor que 10? Não. 25 é menor que 100? Sim, 25 é menor que 100. Então executa essa linha. 2 dígitos. Então, quando eu der o Enter aqui, vai aparecer 2 dígitos. Vamos executar novamente. Peço para executar, digite o número. 1000. Enter. Mais que 2 dígitos. Por quê? 1000 é menor que 0? Negativo. Falso. Menor que 10, falso. Menor que 100, falso. Então, as 3 condições deram falso. Eu vim para o else. Executou o else, mais que 2 dígitos. Vamos a mais um exemplo. Este exemplo complementa o exemplo anterior que compara entre dois números qual é o maior. Veja, recebi o valor de x do usuário e o valor de y. Aqui eu verifico se o y é maior que o x. Se isso for verdadeiro, eu imprimo essa linha de código. O maior é o y. Se não, se for falso, eu verifico se o x é maior do que o y. Se for verdadeira essa expressão, então eu imprimo. O maior é o x. Se essas duas forem falsas, ou seja, nem o y é maior que x, nem o x é maior que y, só resta uma alternativa. Os dois são iguais. Então, vai cair no else e vai aparecer aqui. Números iguais. Vamos ao Visual Studio para executar isso aqui. Neste exemplo, eu vou executar diretamente com os dois números iguais. Então, digite o número 1 e o segundo número 1. Números iguais. Vejam, eu coloquei o y igual a 1, o x é igual a 1. O computador verificou se o y é maior que o x. Falso, não entrou nessa condição. Verificou se o x é maior que o y. Falso, não entrou nessa. Como as duas condições deram falso, ele entrou no else, números iguais. Vejamos mais um exemplo. Recebo a idade do usuário. Se a idade for menor que 12, vai aparecer na tela criança. Se a idade for menor que 18, vai aparecer na tela adolescente. Se a idade for menor que 60, vai aparecer adulto. Se não for menor que 12, nem menor que 18, nem menor que 60, ou seja, for uma idade igual ou superior a 60, vai aparecer na tela idoso. Notaram que o if, else, if e o else, você tem várias condições, você pode colocar quantas condições forem necessárias. E no final você coloca o else. Se a condição for verdadeira, executa a linha de código associada àquela condição. Se ela for falsa, vai executando as demais condições. Se todas forem falsas, executa o else. Vamos ver esse exemplo no Visual Studio também. Vou executar. Informa a idade. Vou informar a idade de 55. Enter. Você é adulto. Vejam. Idade é menor que 12? Falso. Idade menor que 18? Falso. Idade menor que 60? Verdadeiro. Então, ele vai entrar nessa condição aqui, vai executar essa linha de código. As demais que deram falso, ele não executa, e a última do else, ele não executa.
Agora nós vamos tratar de operadores booleanos. O que são operadores booleanos? Algumas vezes, quando você cria um if, uma única condição, uma única cláusula, verificar, comparar dois valores, às vezes isso não é suficiente. Às vezes você tem que fazer mais de uma comparação. Ou seja, em um if, na condição que esse if tem, você vai ter duas cláusulas, ou seja, duas comparações. E entre essas duas cláusulas, você coloca um operador booleano. Ele vai pegar o valor das duas cláusulas e vai retornar um valor true ou false. Os operadores que nós vamos utilizar vão ser AND, OR e NOT. Eles vão ficar mais claros no exemplo. Vejam, aqui eu quero verificar se um número é divisível por 6. Notem que aqui é só um exemplo didático. Eu simplesmente poderia pegar o número, verificar se o resto da divisão por 6 é igual a 0 e falar que o número é divisível por 6. Mas nesse caso eu estou dando um exemplo didático para usar duas cláusulas na mesma condição. Então veja, recebi do usuário o valor, um número, um determinado valor, e eu verifico se o resto da divisão por 2 é igual a 0 e se o resto da divisão por 3 for igual a 0. Notem aqui no if que a condição é formada por duas cláusulas. Aqui eu tenho duas comparações. Primeiro eu comparo se a divisão por 2 é igual a 0, depois eu comparo se a divisão por 3 é igual a 0. Se as duas forem verdadeiros, o operador AND vai retornar verdadeiro. Ou seja, esse operador verifica. Se aqui for verdadeiro e aqui for verdadeiro, então o resultado disso tudo é verdade. Então eu executo isso daqui. Se uma das duas forem falsa, ou se as duas forem falsas, isso tudo dá falso e eu executo a cláusula que está no else. Vamos lá no Visual Studio Code para explicar isso com mais detalhes. Na primeira execução, eu vou informar o número 18. Porque 18 é divisível por 2 e divisível por 3. Então, vai falar que o 18 é divisível por 6. Agora, na segunda, eu vou informar o número 9. Ele é divisível por 3, mas não é por 2. Não é divisível por 6. Por que isso? Vamos ao código. Recebi o valor de x, verifico se o resto da divisão de x por 2 é igual a 0. O resto da divisão de 9 por 2 é 1. Então, essa parte da minha condição é falsa. Para o AND ser verdadeiro, a primeira e a segunda tem que ser verdadeira. O resto da divisão de 9 por 3 é verdadeiro, mas como aqui deu falso, essa condição inteira é falsa. Por isso, entra no else. Não é divisível por 6. Aqui eu tenho um exemplo do operador OR. Vejam, pergunta para o usuário, qual o nome do professor? O usuário vai e digita uma sequência de caracteres. Se essa sequência de caracteres for igual a Rony, veja que tem a primeira letra maiúscula e as demais minúsculas. Ou então, se a sequência de caracteres que ele digitou foi igual a Rony, tudo minúsculo, ou então, se a sequência de caracteres for igual a Rony, tudo maiúscula. Como eu estou utilizando o operador OR, aqui o operador booleano OR, se essa for verdadeira, ou essa for verdadeira, ou essa for verdadeira, ou seja, se uma das três for verdadeira, essa expressão já é verdadeira. Então executa essa linha de código, aparece na tela, acertou. Se todas forem falsas, o OR vai retornar falso. Então, essa linha de código vai ser executada. Vai aparecer errou. Vamos executar no Visual Studio Code para ficar mais simples o entendimento. Vou executar. Qual o nome do professor? Eu vou inserir Rony, tudo minúsculo. Quando der Enter, acertou. Por que acertou? Das três opções, a opção do meio é verdadeiro. Utilizando o OR, se uma das três for verdadeira, a condição inteira é verdadeira. Então, como eu digitei Rony tudo minúsculo, ele entrou
nas linhas de códigos referentes ao if. Vou executar novamente. Agora eu vou digitar Rony com a última letra maiúscula. Enter. Olha, errou. Por quê? Caiu no else. A primeira cláusula da minha condição é falsa, a segunda é falsa e a terceira é falsa. As três têm que ser falsas para que o OR retorne falso. Então, como as três são falsas, caiu no else e apareceu errou. Aqui eu tenho a chamada tabela verdade do operador AND e aqui a tabela verdade do operador OR. Quando eu coloco aqui A, B, A e B, o que eu estou dizendo é que aqui eu tenho uma expressão que é uma cláusula que eu coloco no if. Se A maior que B, se x módulo 2 é igual a 0, ou seja, eu tenho uma expressão A que vai dar true ou false. Aqui eu tenho uma expressão B que vai dar true ou false. Aqui eu tenho a expressão A e a expressão B, usando o operador AND. Eu utilizo as duas expressões com o operador AND no meio. Se a primeira expressão for verdadeira e a segunda for verdadeira, vejam, se a primeira for verdadeira e a segunda for verdadeira, o resultado do A em B vai dar verdadeiro, ou seja, true. Se uma das duas for falsa, seja A ou seja B, vai dar falso. Se as duas forem falsas, vai dar falso. A tabela verdade do OR mostra que se as duas forem verdadeiras, o resultado é verdadeiro. Se uma das duas forem falsas, seja A falso ou seja B falso, vai dar verdadeiro, sendo que uma só é verdadeira. Se as duas forem falsas, vai dar falso. Isso nós vimos nos exemplos anteriores. Mas eu gostaria de documentar isso aqui para vocês, para utilizarem mais para frente. Agora, vamos ao exemplo com o terceiro operador, que é o operador NOT. Olha só, digite um número divisível por 3. Ou seja, o computador está pedindo para o usuário um número divisível por 3. A expressão verifica se o número é divisível por 3, ou seja, se o resto da divisão de x por 3 for igual a 0, essa expressão vai dar verdadeira. Quando eu coloco o NOT aqui do lado de fora, eu inverto isso aqui. Se for verdadeiro, eu coloco falso. Se for falso, eu coloco verdadeiro. Então, vamos ao exemplo. Digite um número divisível por 3. O usuário digitou 3. 3, resto da divisão por 3 é 0? Sim, verdadeiro. Nega, falso. Então, o resultado disso aqui é falso. Se é falso, ele executa o else. Primeira parte do teste concluído. Você foi aprovado. Agora, vamos supor que o usuário digitou o número 4. 4, resto da divisão por 3 é igual a 0? Não. Resto da divisão por 3 vai ser 1. Então, isso aqui vai dar falso. Se dá falso, nega. Vira verdadeiro. O if, então, deu verdadeiro. Se deu verdadeiro, eu verifico aqui. Você não passou no teste. Entenderam? O NOT serve simplesmente para pegar o resultado de uma determinada expressão e inverter. Se for falso, passa para ser verdadeiro. Se for verdadeiro, passa para ser falso. Um detalhezinho que essa expressão aqui pode ser substituída por essa. O que essa expressão faz? O resto da divisão de x por 3 diferente de 0. Esse exclamação igual significa diferente. Igual, igual, o igual é a comparação. Então, esses dois aqui são complementares. Aqui verifica igualdade entre dois valores. Aqui verifica se eles são desiguais, ou seja, se eles são diferentes. Se você colocar essa expressão aqui, o programa vai funcionar da mesma forma. Executei o exemplo. Pediu para eu digitar um número divisível por 3. Eu vou digitar 3. Quando eu digito 3, primeira parte do teste concluída, você foi aprovado. Vejamos no código. Aqui recebe o valor digitado pelo usuário. Nessa linha,
Primeiro verifica se o valor digitado pelo usuário, se ele é divisível por 3, ou seja, se o resto da divisão do número é igual a 0. Como eu digitei 3, isso vai dar verdadeiro. Como eu coloquei essa expressão toda dentro do not, olha que eu abri um parêntese aqui, coloquei a expressão e fechei o parêntese. O que isso quer dizer? Quer dizer que o resultado que tiver aqui vai ser negado. Como eu digitei 3 e essa expressão deu verdadeiro, o resultado com not vai ser falso. Sendo falso, cai no else. Primeira parte do teste foi concluída, você foi aprovado. Eu disse que lá no slide está escrito que eu posso mudar, posso colocar da seguinte forma, colocar se o número x digitado para o usuário, se o resto da divisão do número x digitado pelo usuário por 3 for diferente de 0, ou seja, se ele digitar um número diferente de 0, você passou no teste. Então vamos executar. Digite o número divisível por 3. Vamos lá. 9. Primeira parte do teste concluída. Você foi aprovado. Notaram que eu mudei a expressão e o programa funcionou do mesmo jeito? Gostaria que vocês prestassem atenção no not. O not é muito simples. Ele simplesmente pega o resultado de uma expressão e nega. Se for verdadeiro, vira falso. Se for falso, vira verdadeiro. E chegou o fim de mais um módulo da disciplina Algoritmos e Estrutura de Dados 1 em Python. Como eu sempre digo, eu peço para vocês que implementem. Todos esses exemplos devem ser passados para o computador. Vocês têm que implementar, digitar cada um dos exemplos. Ctrl+C, Ctrl+V não ensina nada para ninguém. Se você digitar e executar, você vai cometer erros. Você vai ter que corrigir esses erros. E corrigindo esses erros, você aprende. Após esse vídeo, vai ter mais um vídeo, que é um vídeo com exercícios, onde eu passo um conjunto de exercícios para vocês e resolvo esses exercícios. Esses exercícios também devem ser feitos por vocês. Vocês devem tentar fazê-los do início até o final. Teve dúvida na execução de um exercício? Veja o vídeo com a explicação. Depois que conseguiu entender o conceito, não passe para frente, volte no exercício e faça ele sem ajuda. Só passe para o próximo exercício se você conseguiu fazer o anterior do início até o final sem ter ajuda de ninguém. Busque ajuda, mas aprenda a fazer sozinho. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.